Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Primecast, o podcast de esportes americanos de GZH, do Grupo RBS, para falar sobre NFL, principal liga de futebol americano do planeta. Estamos no YouTube de GZH, para você que está nos acompanhando, já deixa o seu like, compartilha com quem gosta de futebol americano e não conhece o Prime e, claro, deixa o seu recado para nós aqui sobre o seu time favorito, o seu jogador favorito ou o que de melhor está acontecendo. Sua participação é sempre muito bem-vinda aqui conosco. E também estamos no Spotify, deixe as 5 estrelas e também nos acompanhe lá. Chega uma notificação se você nos seguir. Então você vai saber sempre que um episódio novo do Prime estiver no ar. Desta semana, sempre para Honda Kaizen RS, prepare-se para o novo. Faça o test drive no HRV 2026 e descubra por que ele é o SUV mais premiado da categoria. Honda Kaizen RS, que oferece o nosso craque da semana, semana 7, que teve muitos concorrentes. Vamos já abrir a nossa enquete. Ao longo do programa a gente vai deixando a votação rolar e no final eu e meus amigos aqui da mesa vamos eleger o nosso craque da semana, que tem Christian McCaffrey, que pra mim já é o vencedor. Já deixo claro. O que será, né? O que será? Não é nem clubismo, é realidade. Trabalho com fatos aqui. Christian McCaffrey dos 49ers, a melhor partida da temporada, relembrou 2023. 24 corridas, 129 jardas, 2 touchdowns, 7 recepções e 72 jardas aéreas. Fez chover contra os Falcons. Joga em todas, né? Não botaram linebacker também? Né? É, ele só não lançou a bola, né? Mas devia ter lançado, porque... Poderia. Eu avisei! Falou em lançar a bola, Drake May está na lista, para alegria do nosso ouvinte, telespectador Luiz Felipe. Reclamou e aqui tá o Drake May. 21 de 23, passes tentados, 222 jardas, 2 touchdowns. Ainda correu com a bola, né? 8 corridas, 62 jardas. O Ja'Marr Chase, que foi target, alvo do Joe Burrow, simplesmente 20 vezes. E ele pegou a bola 16. Só isso. E 161 jardas e 1 touchdown na vitória contra o time do Pepa. O Pepa ficou triste na abertura da semana. E Flaco, né? O Joe Flaco. Eu falei quem? Burrow. Tá com saudade? É verdade, nem eu acreditei nisso, né? O Joe Flaco carteou. E o Jahmyr Gibbs, 17 corridas, 136 jardas, 2 touchdowns, 3 recepções, 82 jardas aéreas, também jogou um absurdo. O Quinton Jenkins podia estar na lista também, que fez 3 touchdowns pelos Browns, mas são esses. Votem e deixem nos comentários também quem foi o seu favorito. Estou aqui com Adriano de Carvalho. Tudo bem, Adri? Tudo. Eu imagino que esteja tudo bem, tá liderando a divisão, né? Nem tu acreditava, né? Não, era muito difícil. Cara, tá tudo acontecendo numa velocidade muito rápida, muito rápida. Mas tomara que continue. Não sei quanto tempo vai durar, mas tomara que continue. É. Tão rápido quanto os 15 anos de RBS que tu completou, né? Meus parabéns. Parabéns. Obrigado. O Adri jubilado. O Nicolas Lira, faltam 7, né, Nicolas Lira? Faltam 7. Tá quase lá. Como é que tu tá, querido? Perdeu, mas tá feliz? Tudo bem, Alex Torrealba, Adri, parabéns mais uma vez. Obrigado. Jana, pessoal que nos acompanha aqui no YouTube de GZH. Cara, assim, vendo pelo lado do copo meio cheio, o nosso querido Aaron Rodgers entregou uma grande atuação. E mais do que isso, a gente assistiu um grande jogo de 2 grandes nomes da história da NFL, né? Joe Flacco e Aaron Rodgers mostraram porque, apesar de já estarem mais na parte final da sua carreira, né? Mostraram porque são tão importantes, são tão grandes na história da NFL. Que grande jogo a gente teve na abertura da semana 7. Pena para mim que o Steelers perdeu, mas mais importante, ganhou o futebol americano, um grande jogo abrindo a semana. A gente espera que ele repita a atuação e já vou deixar um pouquinho do que eu vou falar sobre o Steelers também, que a defesa se encontre com seus melhores momentos, volte a jogar bem, e o Steelers vai precisar muito que a sua defesa volte a performar decentemente, senão não vai dar. É necessário, né? E tem gente que pedia Joe Flacco aposentado, né? Né, Janaína Ville? Tudo bom contigo, Jana? Tudo certo, Alex Torrealba, pessoal de casa que nos acompanha em mais um Primecast. Que duelo que foi esse de Aaron Rodgers contra Joe Flacco, né? Os dois 40 mais da NFL nessa temporada duelando e relembrando os velhos tempos, né? Aaron Rodgers, apesar da derrota, foram 4 touchdowns lançados, né? Então, relembrando, de fato, os tempos áureos e agora esse reencontro pela primeira vez jogando contra os Packers. Desde que ele saiu, né, da franquia, porque pelos Jets ele não chegou a enfrentar o seu ex-time.
Patriots, mais uma semana normal, né? Ganhando, com o Drake May jogando bem. Rotina. Eu não imaginei que eu ia falar isso tão cedo, né? Sempre no começo da temporada a gente imaginava que fosse haver uma evolução, mas que ainda seria uma evolução mais tímida. Mas olha, eu tô realmente bem impressionada com o que vem sendo feito em New England nessa temporada. Então vamos começar, né? A gente já tá batendo a porta da semana 8. Meu Deus do céu, passa muito rápido. Quase metade, né? Exatamente. E a gente vai relembrar algumas coisas importantes da semana 7, mas o foco sim é na semana 8 e projetar alguns desempenhos, né? Porque agora a gente já viu o início da temporada, quem é de verdade, quem é de mentira. Vamos ver se a gente vai acreditar mesmo no Indianapolis Colts, melhor campanha da NFL. Lembro que no início a gente tava com os 2 pés atrás, né? Será que a gente botou algum pé na frente pro Colts? Detroit Lions, será que vai andar ou não esse time? O Ravens, será que vai reagir? São alguns dos temas que vamos debater. E eu acho que a gente pode começar falando... Eu vou dar moral pro Patriots hoje. A gente vai começar falando do New England. Porque a tabela dos Patriots não é uma das tabelas mais difíceis. E eu falo isso também sabendo que os 49ers têm uma tabela muito fácil. E a campanha reflete um pouco disso, dos 2 times. Mas tem méritos, ambas as equipes têm méritos. E os Patriots não tem tantas lesões, mas também não tem aqueles craques que a gente espera, né? E acho que o Drake May tá se tornando uma realidade, e pode ser o futuro barra realidade já, tu já tá acreditando que ele é o cara para liderar essa franquia pelos próximos anos, Adri. Com certeza, Alex, mas é como a gente estava falando, né? As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Eu entendia que o Drake May ia estar jogando da forma que está jogando hoje no final da temporada. Eu não achava que ele ia ter uma estilingada tão rápida assim, né? E nesse jogo contra o Titans, ele quebrou 2 recordes que eram do Tom Brady. Na verdade, um da equipe, né? Que é a questão de 3 vitórias como visitante em 3 semanas consecutivas, que é algo que o Brady e o Belichick nunca tinham conseguido. Então é uma coisa que já entra para a história, né? E outro número que é muito interessante, que é a questão dos passes completos, né? Ele teve num jogo só o maior percentual de passes completos, considerando o mínimo de 20 tentativas, que foi 91,3. O Brady, em 2009, tinha alcançado 88,5. O que isso quer dizer para o futuro de New England? Quer dizer que o Drake May está tendo consistência. Tá batendo em times fracos? Ok, tá batendo. Considerando que o Bills não é um time fraco também, mas nessas últimas semanas foram times de menor dificuldade. E passadas 7 semanas, ele é o líder na estatística de percentual de passes completos. Então, é um cara que está com precisão e está com consistência. Mas agora ele vai começar a enfrentar desafios mais complexos. Eu acho que nessa semana a defesa do Browns vai ser um desafio bem interessante, pela questão de tentar tirar ele, né, do conforto, o Myles Garrett tentar fazer um apressamento de passe. Eu acho que é uma questão importante para ele desenvolver. E, enfim, tem jogo contra o Falcons depois, que tem uma defesa muito interessante, e depois contra o Buccaneers. Eu acho que esses 2 jogos vão dar uma dimensão real do que a gente pode esperar o Drake May para essa temporada. Tá confiante, Ana? Eu tô bem impressionada mesmo com a maturidade dele em campo. Um jogador de 2º ano na NFL, lembrando que ele não tem 20 jogos ainda. No passado ele entrou aí no meio da temporada, mais os 7 jogos desse ano, não dá 20 jogos. Então, com essa amostragem pequena, o quanto ele vem desempenhando, pra mim, é muito impressionante mesmo. Claro, né? Eu tava acostumada ali a ver Mac Jones, Jimmy Garoppolo, que não chegavam a tanto, né? Então, Elizep. Então, assim, por isso que eu fiquei sempre muito com os 2 pezinhos no chão pra falar do Drake May, mas impressiona, de fato. E, assim, é um time que não tem muitos talentos, né? Claro, tem o Stephon Diggs, mas além dele, de talentos reconhecidos na NFL, são poucos jogadores ali no ataque. A defesa nas últimas temporadas já não vinha sendo o grande problema, mas ainda assim tinha poucos nomes de peso além do Gonzalez, né? De aquele jogador que tu fala, esse jogador vai fazer a diferença. Isso falta nesse time do Patriots, mas ainda assim é um time que no conjunto conseguiu se estabelecer bem e superar vários adversários. De fato, não é um dos calendários mais difíceis, só o fato de jogar 2 vezes contra Dolphins e 2 vezes contra Jets, já são 4 jogos que tu espera 4 vitórias, né? Claro que muita coisa pode acontecer, mas é o esperado, então isso já ajuda bastante. Mas tem o Bills, né, 2 vezes, então, apesar disso, tem alguns duelos bem desafiadores também. Eu acho que qualquer coisa que vier nessa temporada vai ser lucro, sabe?
porque já tá superando as expectativas do torcedor, que foi um torcedor que sofreu bastante nos últimos anos. Viu até a Tua Tagovailoa sendo exaltado lá nos Dolphins nesses últimos anos e agora chegando nessa crise. Então também tem que aproveitar um pouco desse momento com os adversários em baixa na AFC Leste. E se a gente ampliar um pouquinho essa questão do calendário, né? Se a gente pegar para o próximo mês, além desses jogos, ainda tem Jets em casa e Bengals. Nesse mesmo período, por exemplo, se a gente pegar o Buffalo Bills, que é o rival de divisão, tem Chiefs e Texans. Eu sei que o Texans não tá jogando tão bem, mas assim, tem um confronto contra o Kansas City Chiefs nesse meio tempo. Então assim, não daria para se espantar se nesse momento em que o Patriots está jogando bem e tem essa facilidade do calendário, entrasse em dezembro, por exemplo, liderando a divisão. Mas eu acho que não dá para descartar o Bills. O Bills tem um time forte, embora ainda tenha buracos, né? A gente vê que é secundário. Mas o próprio Patriots ainda tem buracos, né? Acho que apressamento de passe tem como melhorar, né? Talvez daqui a pouco ali no trade deadline possa trazer algum jogador, né? Não sei. E acho que safety ainda é uma carência grande nesse momento. E é aquilo, né, André? A gente fala do Bills até novembro, mas depois de dezembro também vira a chave, né? Então, assim, tem isso também. Mas, assim, pensando no momento, no copo meio cheio para o torcedor do Patriots entrar, por exemplo, dezembro liderando a divisão não seria nada mal, né? E o Torres citou na falta que é um time que tem poucas lesões, né? Porque também se lesionar alguém, mal tem 11 jogadores bons de ataque, se tiver que sair alguém fora, tem que botar o pipoqueiro para fardar, então se machucar alguém vai ser complicado também. Mas eu vejo um cenário para o Patriots estar bem posicionado para o wildcard. Sim. Acho que isso é o principal no momento. Daqui a pouco vai chegar lá na semana 16, 17, vai estar pau a pau com o Bills. E ok, daqui a pouco vai perder a divisão e faz parte. Não se esperava que o Patriots fosse ganhar a divisão. Mas acho que o principal é estar bem posicionado para o wildcard e ver o que acontece. Daqui a pouco pega um Jaguars, um time mais acessível, consegue até avançar e ter uma campanha um pouquinho melhor no playoff. Sim. Com o wildcard pegaria algum campeão de divisão, né? Que Sim. aí seria o Colts, provavelmente vai ficar com a bye, se continuar tudo dessa forma. Aí teria Steelers, Steelers, acho que vai ficar com a divisão. O Chiefs, eu acho que deve ganhar, né? O que a gente espera. Ou o próprio Bills, né? O Bills eu acho que é uma tendência forte. Mas daqui a pouco não custa sonhar também, né? Hoje, se acabasse hoje, cara, ia pegar o Jaguars e aí era um jogo muito possível de ganhar. Porque a gente nunca sabe como esse time do Jaguars vai entrar. Se vai entrar como gatinho ou se vai entrar como um Jaguars mesmo. O Adri mencionou, né, a trade deadline, até dia 4 de novembro os times podem fazer trocas, então a próxima semana pode ser movimentada. E é engraçado aqui a matéria da NFL falando as principais necessidades dos times, né? O Adri falou de defensive back, safety, os Patriots. O Buffalo Bills precisa de defesa para parar a corrida, né? Que é uma várzea. E daí chega no Dolphins e no Jets, a maior necessidade, abrir espaço salarial. E dos Jets, capital de draft. Ou seja, então, talvez alguns jogadores bons desses times possam sair para outras, e assim outras divisões também, né? Então vamos ficar atento, porque agora é um momento que alguns times que a gente não espera tanto ainda, estão meio dormindo, daqui a pouco chega aquele jogador que vira a chave. E a gente já viu bastante acontecer. Tomara que... Que eu não duvido, Max Crosby, tá? Max Crosby é ser um cara... trocado. Não duvido. Se fala muito do Trey Henderson, dos Bengals também, de ser trocado. Ele quase saiu já antes da temporada, no off-season, né? Sim, então tem alguns jogadores de times fracos, mas que são muito bons, que podem ser trocados para basicamente dar um all-in, né? Tem times que podem dar esse all-in. Acho que não é o caso dos Patriots ainda, né? Mas daqui a pouco chega um cara que já coloca no patamar. Até tem espaço de cap, mas não sei se vai querer botar as escolhas. Sim. Acho que isso aí é melhor testar um pouco os playoffs antes, né? O Drake May jogar uma partida de playoff com um time mais consistente, com um time mais pronto. Daqui a pouco tu consegue fazer alguma graça e ir mais longe. O importante é ganhar experiência. Se fosse o Bill Belichick, com certeza ia fazer a troca, né? Porque o que odeia draft é aquele homem, pelo amor de Deus. Ele não é fã, né? E sempre trocava pra baixo, era impressionante. E falando o Max Crosby, tava com uma carinha bem feliz na sideline na derrota pros Chiefs, né? Olhando o que tava acontecendo. Não existe isso, né? O Raiders perdeu de 31-0. Podia ter sido muito mais, né? Não, exato. Tirado o pé. O Andy Reid tirou o pé totalmente e, cara... O Holmes nem jogou o último quarto. Esse time dos Raiders tem que fechar a franquia. Eu acho que é o caminho que tem. Coitados. E o Tom Brady foi lá e comprou parte desse time. Pete Carroll acho que tá na caminho da aposentadoria, né? Não precisava se submeter a isso, né? Grande técnico. Cara que nem ele. São viciados, né? É impressionante. Não largam o osso.
Falando também de... Eu gostei que os 49ers não é pauta minha hoje. Os 49ers é pauta do Nicholas. Eu gostei disso, porque daí às vezes parece que o Torre é clubista, o Torre só fala dos 49ers. Eu falo de times grandes. E o 49ers sempre tá na conversa. E eu avisei. 49ers joga jogo grande e ganha. E ganhou. Ganhou dos Falcons. Que bela atuação do McCaffrey. E eu gostei da tua manchete, Nicolas Lira. Até onde o McCaffrey pode carregar esse time destroçado? É um time que, como a gente vem falando, né, vem sofrendo com lesões. Se a gente para ver como esse time joga e o que as coisas acontecem, né? A gente viu o companheiro de equipe pisar no pé do kicker, tudo que pode acontecer de errado acontece e o time segue vencendo seus jogos, né? O McCaffrey teve uma atuação impressionante. Foram 129 jardas terrestres, 72 jardas recebidas em 7 alvos. Então, assim, uma primeira descida cheia a cada vez que ele foi alvo, cada vez que ele recebeu a bola. É realmente impressionante como joga esse jogador. E, assim, são conversões importantes, são terceiras descidas longas, são momentos cruciais no jogo. Então, assim, a grande questão é, primeiro, ele vai aguentar esse volume de jogo, porque se não for ele... Eu não sei, realmente não sei até onde ele vai carregar e até onde ele vai estar à disposição para conseguir carregar também, né? Porque hoje o time é total dependente dele e ele faz um grande trabalho. É impressionante de ver esse cara jogar mesmo, a vontade com que ele vai para toda a jogada, e isso em alguns momentos pode ser perigoso, considerando esse volume de jogo, mas é o grande responsável, né, pelas boas vitórias do San Francisco 49ers, especialmente nas duas últimas semanas, né? Eu não sei até onde ele vai carregar, mas enquanto ele estiver carregando, eu estou tranquilo. Voltou o George Kittle, que foi muito engraçado na entrevista depois do jogo. Ele falou, pelo plano de jogo eu achei que eu ia fazer mais de 100 jardas e 2 touchdowns, que era previsto que talvez ele ia ter uma participação boa, né? Ele não teve nenhuma recepção no jogo. Mas o que bloqueou também foi brincadeira, né? A linha ofensiva dos 49ers é ruim. É ruim. Mas com o Kittle, ela valoriza, porque o Kittle é um monstro bloqueando. E o McCaffrey justamente fez o melhor jogo da temporada com o retorno do Kittle. Isso daí já é um belo sinal. E vai voltar o Rick Purcell, que é o recebedor número 1 agora desse time. O Jawan Jennings, se parar de lesionar, o ataque anda. A minha maior tristeza é a defesa. A defesa... a gente até pressionou bastante o Michael Penix Jr., a gente conseguiu neutralizar, de certa forma, o Bijan Robinson. Mas tu não ter o Fred Warner ali faz muita falta. O cara que entrou até foi 7ª escolha, foi 7ª rodada do draft, assim, pode ser até um cara que possa suprir de alguma forma, mas não é a liderança. O Nick Bosa não tá ali também, sabe? Se o ataque tivesse desse jeito e a defesa ter pelo menos o Fred Warner, é um time que dava pra brigar, mas tô feliz, assim, que tá ganhando, mas não, que felicidade. E pelo lado dos Falcons, eu ainda sigo com o pé atrás com esse ataque, tá? Eu sei que ele tem boas peças, eu sei que ele tem bons nomes, tem o Drake London, tem o Kyle Pitts, mas assim, um time que consegue minimamente marcar e deixar esses caras um pouco desconfortáveis, anular um pouco esses caras, não é nenhuma grande pressão. Acho que a defesa dos 49ers fez um jogo competente, mas parece que esse ataque não encontra alternativa quando ele é pressionado, assim, quando ele é bem marcado. Então, eu sigo com o pé atrás com esse ataque do Falcons. E foi um duelo interessante, né, do Bijan Robinson contra o Christian McCaffrey, porque os dois são os pilares dos seus ataques, né? Tanto correndo com a bola, quanto recebendo a bola, né? Os dois têm essa característica também. Tanto que o McCaffrey teve mais jardas aéreas e terrestres no jogo, né? Tanto como recebedor quanto correndo. Então, o Bijan Robinson também tem essa característica. Mas tu falou da defesa, Torre, mas, conseguiu limitar 10 pontos esse ataque do Falcons, né? Que, claro, tem, né? Perdeu de 0 pro Panthers. A gente vai lembrar isso sempre nessa temporada. Mas fez outros grandes jogos, então, assim, potencial tem. Ganhou do Bills, né? E essa defesa conseguiu limitar 10 pontos, então acho que é algo extremamente positivo. E, Mac Jones não dá, né, gente? Vamos combinar. Sim. Não dá, como cara. Que não? Ganhou mais dá, um. Não dá. Ele ganhou $400 mil.
Sim, eu de vi bônus. isso. Bah. Ganhou mais um jogo como titular. E a interceptação. E aí, não lançou nenhum touchdown, entregou sua bola pro McCaffrey, interceptação. Tá certo, É o não nosso tem Garopolinho. É. Garopolinho E- 2.0. E eu fui ver ali dos quarterbacks da classe dele, porque a classe de 2021 era uma classe que se tinha muita expectativa Bah, nos quarterbacks, assim, era uma das classes mais hypadas da história. salvou só o Lawrence. Trevor salvou por aí, Salvou né? por aí, mas vamos naquelas, né? Calma, porque assim, tem o Trevor Lawrence, que é um quarterback titular consolidado na liga hoje, porém ele tem os seus lampejos, assim, às vezes parece que desliga, assim, algum botão nele e, pô... O que Colapso total. nada deu certo do Jaguars contra os Rams lá em Londres é isso. Nada dava certo. Ele tentava e nada. Então, é algo assim. Tu não tem confiança nenhuma nele, Não. né? Assim, é sempre 8 ou 80. É. Ou ele vai, tipo assim, 5 touchdowns, 200 jardas e vai ser o cara do jogo, ou ele vai estar lá com carinha de Mickey e, enfim, isso contamina, né, o ataque também. Inclusive, esse jogo do Jaguars eu assisti junto com o Jason Lisboa. Aqui estávamos no plantão, na Ele Rádio tava bem Gaúcha, triste, né? carinha de Mickey. E esse jogo não acabava nunca, né? Por mais de 3 horas, falta rodo, pô... Jogo tenebroso de assistir. Mas voltando à classe de 2021. Trevor Lawrence, que de todos os quarterbacks draftados, é o único, de certa forma, sim, consolidado, porque é um titular na sua equipe. Mas aí a gente tem o Mac Jones, que reserva, mas que conseguiu ganhar alguns jogos, tá? Mas é Craque. reserva, não é titular hoje em dia. Temos Justin Fields, que daqui a pouco será tópico aqui neste Tu programa. pode já trazer se tu quiser, eu tô curioso. Justin Fields. Zach Wilson, Mas isso aí que eu enganou. não sei nem por onde anda, né? Miami. Depois que saiu. É, reserva reserva, né? do Tua. Reserva Pode do jogar Tua. ainda. E o Trey Lance, que foi uma grande aposta dos 49ers, que também, né, foi preterido pelo Brock Purdy, foi trocado e agora também vai ser um reserva, pelo menos pelos próximos anos. Então, uma pena pra essa classe, tá? Que se tinha muita expectativa e no fim vai sendo uma decepção. Pra se ver, né? O draft não é uma ciência exata, é uma loteria. E a maioria das apostas dão erradas. Então tem que... Às vezes tu acha na 7ª rodada o teu quarterback. Ou Às dá vezes na certo tarde também, né? É, Pega também. o Baker É. ali, por Sim, exemplo. pode dar. O Baker eu acho que é o maior exemplo disso, né? Baker, o Daniel Jones, É. que Daniel- tá, ainda, né, primeira temporada, É, dá voltando a certo jogar bem. naquelas também. O né? Sam Darnold, que, sim, não é que deu certo, mas deu a volta por cima na Isso. carreira, né, assim. Não são ruins, É. mas precisam estar num encaixe bom. E o próprio Jared Goff, né, pô, foi tratado que nem lixo na saída Sim. lá do Rams e conseguiu se reconstruir nos Tu tem que Lions. estar num encaixe bom ali. E quando o encaixe tá assim, redondinho, linha ofensiva, jogo terrestre funcionando, fica muito mais fácil. O problema é quando não funciona. Daí a gente vê os erros aparecendo. Jana, já conta então desse feito do Justin Fields, porque eu tô curioso. Justin Fields é o primeiro quarterback na história da NFL a começar 0-7 e não lançar uma interceptação nas 7 semanas em que jogou. Além disso, ele é o único quarterback nessa temporada que tem mais de 3 jogos, né? Que jogou várias partidas e não lançou uma interceptação. Mas tu vai me perguntar, legal, parabéns pra ele? Não, porque isso mostra a covardia de Justin Fields, que não lança a bola, né? Eu fui olhar a média dele de passes tentados. Nos últimos jogos, ele tentou 15 passes, uma média de 15 passes por jogo, e acertou metade. E a metade é passes de menos de 20 jardas, né? Porque, enfim, ele não consegue. Então, Justin Fields vem sendo uma das grandes decepções dessa classe de 2021 na NFL. E vem fazendo uma temporada tenebrosa nesse New York Jets. E aí, assim, a gente já sabia disso, né? Que ele não é um bom passador. O Jets sabia disso quando fez uma troca por ele. Inclusive, ele tem 30 milhões garantidos. 30 milhões de dólares garantidos. O contrato dele é de 40 milhões por 2 anos. Desses 40, 30 são garantidos. Então, assim, New York Jets vai colocar um quarterback que está ganhando 30 milhões de dólares garantidos no seu banco de reserva, provavelmente no próximo jogo, porque ele não vem dando conta do recado. E aí o erro é realmente de estratégia, sabe? Porque todo mundo sabe que o Justin Fields não é um grande passador, que em 4 anos na liga ele não conseguiu evoluir nada. E aí quando você escolhe esse jogador, a sua premissa é: você vai usar da qualidade dele, que é ser um jogador atlético. Ele corre bem com a bola, isso é inegável.
Só que o Jets não vem fazendo isso. Ele tem corrido muito pouco com a bola, ele tem poucas jardas e, em média, 3 corridas nos últimos jogos. O único jogo que ele jogou bem foi na estreia contra os Steelers, que aí sim ele teve uma média de mais de 10 corridas com a bola. Então, assim, é um erro, além de tudo. Tudo bem, ele não é um bom passador, mas quando você escolhe esse jogador, cara, a premissa é de que você vai utilizar ele num sistema de jogo que vai favorecer ele jogar de alguma forma. Isso não vem acontecendo. Tem outro nome no Jets que eu acho que está decepcionando muito, se chama Aaron Glenn. É um técnico que sai de Detroit, um coordenador defensivo que sai de Detroit, com uma expectativa boa, né, entendendo se daqui a pouco pode ser um técnico que vai demorar ainda para engatar, mas que teria pelo menos decisões boas. E é tudo que ele não está tendo. Assim, ó, erros crassos, tipo de gerenciamento de relógio, assim, ó, é um técnico que desde quando ele mandou o Aaron Rodgers embora, já começou errando, né? E aí é uma sucessão de erros. 2026, o Jets é a primeira pick do draft. Isso aí já eu acho que é uma coisa que a gente pode já basicamente cravar, né? Porque eu não vejo esse time ganhando algum jogo. Dolphins, talvez? Nem isso. Talvez algum divisional. Mas... talvez. Porque daí entra com aquela vontade maior contra a divisão, mas fora isso... E só pra gente seguir ilustrando com números, nesse jogo contra os Panthers, são 9 sacks e 10 jardas negativas pra ele. De novo, né? Então, assim, ele é, com certa folga, o pior quarterback da NFL hoje. Com titular, sem nenhuma interceptação. Isso, titular sim. Mas com folga. Uhum. Não... Eu queria que tivesse o áudio vazado do coordenador ofensivo, que é o Tanner Engstrand, pra saber também as chamadas, né? Óbvio que a gente não sabe os códigos, mas, pô, vai um pouco também do treinador, né? E faz parte do Aaron Glenn, porque o Aaron Glenn que chamou o cara para ser o coordenador ofensivo. E não me parece nada positivo essas chamadas. Porque o medo não é só do Justin Fields em lançar, ele faz o que pedem também. Sim. Ele também não tem a moral para chegar e mudar a jogada que o cara vai pedir para ele. Tem talvez uma covardia do próprio coordenador. Olha só, o Justin Fields não tem um braço ruim para lançar a bola. A precisão dele é ruim. Mas daqui a pouco acerta. Tu tem um Garrett Wilson. Lesionado ainda. O Garrett Wilson, eu não duvido dele ser trocado. É uma boa moeda de troca ali pra algum time que precisa de recebedor. E tem nomes legais na defesa também. Pô, essa defesa dos Jets era dominante nas últimas temporadas, Quinnen Williams, né? bom jogador de miolo de linha. Pô, o Quinnen Williams no Buffalo Bills seria coisa linda, assim. Mas é muito difícil conseguir trocar. É difícil. Mas Sauce Gardner também, embora tá oscilando, né? Mas é que o ambiente é péssimo lá. O ambiente não dá. E o Aaron Glenn tem grandes chances de ser demitido. E era um dos nomes mais cobiçados nessa off-season, né? Assim, todo mundo querendo Top 3, ele né? e tal. Sim. Mostrando que tem gente que foi feita pra ser só coordenador. E por outro lado, o Ben Johnson, que era o coordenador ofensivo do Lions, treinando demais. Que lá lindo o no Ben Bears. Johnson. Só para completar em relação ao nosso querido Justin Fields, a tendência é que ele seja banco contra os Bengals já na semana 8. Então, Quem é que Tyler vem? Taylor não Tyler é nada Taylor. demais. Tyler Nada Taylor. demais. Interceptação, coisa feia. Interceptação de no ver, segundo cara. tempo. E duas o interceptações. meu mano Justin Winston tá no banco. Só pra trazer os números certinhos que eu comentei aqui que o Justin Fields não tá correndo, tá? Foram 42 corridas em 6 partidas nessa temporada. Nos 2 últimos jogos, foi uma média de 3 corridas por jogo. Na semana 1, que foi o melhor jogo do Fields nessa temporada, a gente até imaginava, será que vai de alguma forma? Não Vai, foi. sim. Mas foram 9 corridas planejadas que ele correu durante o jogo e o time anotou 32 pontos com ele correndo bem com a bola. Então não me parece que, sei lá, podia estar tendo assim, uns jogos minimamente decentes se apostasse mais nele, na mobilidade dele. Só que isso não vem acontecendo e aí, assim, me parece um erro muito grande de planejamento, porque você escolheu esse jogador sabendo das limitações dele, sabendo que ele corre bem com a bola, e você não coloca ele pra correr. Ele podia ser running back, né? Troca ele, quarterback pra running back, vambora. Vamos ver o que vai acontecer. Esse cara não podia estar jogando. Vamos finalizar sobre a semana 7 e já também trazer alguns aspectos da semana 8 bem importantes, que também diz respeito ao futuro, né? Porque o Houston Texans, pra mim, é a maior decepção da temporada até o momento. E eu falo mesmo existindo o Baltimore Ravens, mas o Baltimore Ravens perdeu seu quarterback. Sim. O Houston Texans fez muitas mudanças que até o momento não se provam legais, né? Porque o time não consegue jogar, a defesa é boa,
a defesa consegue fazer jogadas, tudo mais, mas o ataque não engrena. O ataque do CJ Stroud não tá conseguindo fazer nada, muito pela linha ofensiva. A linha ofensiva teve 4 mudanças da linha titular do ano passado para desta temporada. E mudanças que se esperavam até que fossem melhores. Mas não teve um encaixe e o jogo terrestre não anda. Tu tem o Nick Chubb ali, que é um running back confiável. Tem o novato, o Marks, que entrou e é para ser um bom corredor também, mas eles não conseguem. E o CJ Stroud não tem 3 segundos para raciocinar a jogada. Sempre tem uma pressão. O que a defesa do Seahawks fez foi jogar com tranquilidade e muita pressão em cima dos Texans. E eu boto como maior decepção porque eu coloquei eles como finalistas da Conferência Americana. E não era uma loucura acreditar nisso, pelos jogadores que tem, mas parece que é um time totalmente diferente. E o DeMeco Ryans é um cara que deu um jeito nessa defesa, mas tá faltando alguém para dar um jeito nesse ataque. Será que tem jeito desse ataque funcionar? Alguém tem alguma solução? Porque peças tem. Mas o que tá faltando será para esse Texans andar? O problema é o CJ Stroud? Não, acho que o principal problema é a linha ofensiva. O CJ Stroud, ele tá tendo problemas. A interceptação no final de semana foi muito feia que ele lançou, mas não é o principal problema, né? Eu acho que, de fato, a linha ofensiva, e não é só dessa temporada, já vem da temporada passada também esse problema, e não evoluiu essa linha ofensiva, porque se for olhar no papel, tem, como o Torres citou, bons nomes esse ataque do Texans, e ainda mais ajudado por uma defesa extremamente dominante, a defesa que menos cedeu pontos na NFL até agora, 88 pontos em 7 jogos, uma média de 14. Uma defesa que cede uma média de 14 pontos e você não consegue vencer seus jogos, cara, tem muitos problemas nesse ataque. Pô. Essa estatística eu acho que é a maior aberração para provar que esse ataque é uma farsa até o momento, né? Não, mas eu concordo que a linha ofensiva é o grande BO desse time. Eu acho que era no passado, continua, acho que a off-season não foi boa para isso. Mas, se tu for comparar com outros quarterbacks que também sofreram muita pressão essa semana, pega o Jackson Dart. Ele não teve um jogo ruim, teve interceptação, tudo mais, a gente vai falar mais depois sobre isso, mas, comparavelmente, o Dart sofreu mais pressão e conseguiu fazer mais, né? E o CJ Stroud está entregando menos. Eu acho que tem um contexto nisso aí, mas tem também queda de recebedores. O Nico Collins teve um drop que foi terrível. Nossa, aquilo um negócio foi absurdo, ridículo. entendeu? Então é todo o conjunto que está desregulado. E o CJ Stroud, por menos culpa que tenha, faz parte disso também. Né? Eu tô com o Adrian nessa aí também, porque... e às vezes... Porque assim... todo mundo sofre com os desfalques, né? E a gente vê as linhas, ao longo das temporadas, as linhas ofensivas sendo destroçadas, né? Mas me parece que, claro, tem essa questão dos recebedores também, mas parece que em alguns momentos falta um pouquinho de agressividade, às vezes até nas chamadas também, de arriscar um pouquinho mais, o time estava perdendo por 14-0 e a gente não via nenhuma parecia que o ataque não engrenava em nenhum momento. Então, assim, parece que às vezes falta um pouquinho, e como a gente fala, né, o ataque tem problemas, os recebedores, a linha ofensiva tá sofrendo, mas às vezes parece que falta um pouquinho mais até de criatividade, às vezes, desse ataque. Eu vejo o Texans como um time que vai atrás de recebedor e um recebedor de alto nível até a trade deadline. E porque o Nico Collins, a melhor fase dele no Texans foi quando tinha o Stephon Diggs, que era o número 1. Então o Nico Collins já deu pra ver que ele não é o cara, o 1 do time, que tu vai ficar passando 10 vezes por partida pra ele vai pegar 8. Ele tem uns drops já na temporada, ele tem problemas de lesão, tanto é que ele não terminou o jogo contra o Seahawks. Então tem que rever isso daí, tu precisa de um outro nome confiável. O Tank Dell não voltou da lesão. A gente tem o Xavier Hutchinson, que é um cara também não é confiável. O Dalton Schultz é o principal alvo daqui a pouco, que é um tight end. Então é um problema. Eu iria atrás de um recebedor para ver se esse ataque abre um pouco mais. Porque precisa de alvos. E às vezes o CJ Stroud não tem para quem passar a bola. Vai começar a passar para ele mesmo? Não, né? Não tem como. Seguindo aqui, nosso Primecast sempre para Minerva Foods, criando conexões entre pessoas, alimentos e natureza. Vamos falar agora, já falamos do Justin Fields, agora vamos projetar alguns confrontos da semana 8, porque Detroit Lions é um time que venceu na última semana, tá com campanha 5-2, né? Sim. 5-2, mas não lidera a sua divisão, porque os Packers têm campanha 4-1-1,
mas venceram na semana 1 eles. E número de derrota é o que importa mais, né, do que de vitória. Isso é bizarro, né? Mas esse Detroit Lions, porque essa divisão tá bem interessante, né? Essa divisão aí tem 3 times que o Bears renasceu, né, 4 vitórias seguidas, e o Green Bay Packers sofreu pra ganhar dos Cardinals. Só que o Detroit Lions, eu vou deixar pro Adri falar, né? Vocês já sabem, quem acompanha o Primecast já sabe. O maior problema do Detroit Lions pra mim é quem passa a bola. Ele tem alguns jogos bons, ele tem alguns momentos bons, mas chega a hora da pomada, ele deixa a desejar. Mas pra ti, Adri, esse Lions é de verdade ou é de mentira? Eu acho que ele é de verdade, mas depende. O que acontece? Eu vejo o Lions muito parecido com o Eagles, tá? Em alguns sentidos, assim, de ter uma defesa muito forte, de tu ter um ataque que ele é explosivo, mas o teu quarterback ele precisa estar no dia bom. O jogo terrestre é muito forte também, tá? O principal destaque do último jogo contra o Bucks foi o Jahmyr Gibbs. Que está na nossa enquete, né? Vote. Um absurdo. Assim, ó, eu acho que hoje ele junto com o Bijan Robinson talvez sejam os melhores running backs da NFL, considerando que o McCaffrey, né, tá nesse vai não vai, o Saquon Barkley ainda não engatou, a gente não sabe se vai engatar, eu acho até que não, porque é muito difícil fazer uma temporada tão absurda como ele fez no ano passado. Então hoje o Jahmyr Gibbs ele tá carregando esse ataque muito forte. Amon-Ra St. Brown também apareceu muito bem, mas é isso que o Alex pontua, assim. Acho que o Jared Goff, ele é muito bom na temporada. Ele vai te levar a um lugar muito bom. A questão é os playoffs. Onde é que ele vai te levar nos playoffs? Ele consegue te levar numa final de conferência? Ele consegue não entregar um jogo com erros básicos, com interceptações? Eu acho que não, tá? Mas eu acho que para a temporada e para te conseguir fazer uma campanha para playoffs, para pelo menos ali tu beliscar uma final de conferência, ele funciona, tá? Só que o que eu vejo de diferencial nesse time? É a defesa. A defesa é muito forte, o Aidan Hutchinson pressiona absurdo, o Anzalone também deixou o Baker Mayfield muito desconfortável no pocket. Então são 2 caras que fazem muita diferença. A defesa que vai carregar esse time. É a defesa. O ataque, ele tem que não estragar o que a defesa faz. Eu particularmente acredito. O problema é que a defesa tá remendada, né? Tá com muitas lesões de novo, mas né? esse ano tá menos. O problema é, o Hutchinson, ele voltou de lesão, parece que ele voltou zerado, né? É impressionante. Mas ele precisa, acho que, de alguma ajuda ali na pressão, né? Porque daqui a pouco dobra nele e fica mais difícil. E a secundária, o jogo que a defesa dos Lions fez com os desfalques foi atípico. Porque o ataque dos Bucks também não andou, o Mike Evans teve uma lesão ali assustadora. Muito feio. Foi bem preocupante, ele quebrou a clavícula, saiu todo o grog de campo. Fora do ano já. O Egbuka voltou, não estava 100%. Esse time dos Bucks, o ataque não estava legal. O que ajudou a defesa a ter uma partida muito boa. Só que eu não sei se contra um adversário com um ataque mais inteiro e mais qualificado, essa defesa segura. E se não segura, daí o ataque tem que aparecer. E daí que vem minha preocupação, né? Eu cansei de elogiar o Goff aqui, vocês sabem que eu tô contra o Torre nessa aí, mas uma partida bem mais ou menos do Jared Goff, né, cara? Ele vai ter que jogar mais, ainda mais porque é justamente isso, essa defesa carrega o time em alguns momentos, eu concordo com o Adri, mas ele vai precisar jogar mais, assim, claro. Também acho que a defesa dos Bucks fez um bom trabalho, mas o jogo terrestre, enfim, o Jahmyr Gibbs estava muito inspirado, mas ele vai ter que jogar mais em alguns momentos, porque senão parecia que ele estava uma rotação abaixo, assim, ele não estava conseguindo fazer as jogadas, enfim, não me agradou em nem ele nada. Não aproveitou os bons momentos de interceptações e de boa posição da defesa, né? Mas eu acho que o que assim, me faz acreditar nesse time do Lions é a cultura do time. Que desde que chegou o Dan Campbell, desde que o Goff mesmo chegou lá, os bons drafts que foram feitos nos últimos anos, mudou assim totalmente a cultura do time, que era um time perdedor da NFL, que não ganhava um jogo de playoffs há 30 anos, e nos últimos anos foi conseguindo mudar isso aos poucos, sabe? Eu acho que por conta dessa mudança de cultura e por ser um time corajoso, assim, que vai lá e acredita e tá nem aí pros outros, se tiver que arriscar uma quarta descida, vai arriscar, e se errar, beleza, faz parte, sabe? Eu acho que essa é uma cultura de um time que
pode ir longe, sabe? Por conta dessa cultura, por conta de como os jogadores compram mesmo essa ideia e acreditam no que estão jogando lá. Eu acho que isso pode fazer toda a diferença. A defesa, ela tá, de fato, com muitos problemas, novamente, como ano passado, né? Que a gente viu que perdeu o Hutchinson e, no final, assim, todos os setores estavam com terceiros reserva em campo, né? E isso fez muita falta nos playoffs. E o ataque, em alguns momentos, assim, de fato, falta alguma coisa, mas o Goff, ele ainda é um jogador que protege muito bem a bola, foram só 13 interceptações em 7 jogos, ele só tá atrás do Drake May em precisão de passes, 75% dos passes precisos. Ele nunca vai ser o jogador que vai fazer uma jogada plástica, nunca vai se esperar que ele, sei lá, seja o jogador decisivo, mas ele funciona nesse ataque. Eu acho que isso é muito, tipo, a gente vê no Daniel Jones. Cara, ele não é o melhor jogador do mundo, mas ele funciona nesse sistema. Eu acho que a gente tem que olhar para isso também, porque nem é todo time que vai ter um Patrick Mahomes no seu ataque, um Josh Allen. Então, com a peça que você tem, cara, ele é um jogador funcional nesse ataque dos Lions. É assim que eu vejo o Jared Goff. Por isso que eu, às vezes, acho que vocês pegam no pé demais dele, assim, porque ele funciona nesse ataque. Olha os números dele, sabe? E em defesa, assim, tem decisões melhores, assim, chamadas melhores nessa vitória contra os Bucks. Claro, em alguns momentos um pouco mais confortável, mas também concordo quando na questão de não aproveitar as chances, né? Esse time capitalizou pouco os momentos que o Bucks permitiu, mas me pareceu, pelo menos dessa vez, um pouco mais responsável esse ataque nessa partida. E vamos lá, a gente tá falando de um time que tá 4-2, né? É uma baita campanha. 5. As duas derrotas... Isso, 5-2. As duas únicas derrotas foram pro Chiefs e pro Packers na semana 1, que o Packers também veio com tudo naquela semana, e com o estreia do Micah Parsons também. Destroçou o Chicago Bears, rival de divisão, anotou 52 pontos nesse time do Bears. Então, assim, a gente espera que... A gente tem, de fato, elevado a régua para esse time do Lions, né? A gente quer ver mais esse time. Mas é difícil também, pelo terceiro ano seguido, você se manter no topo, que nem o Lions vem se mantendo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que cobrar, sim, mas, pô, é um time que tá 5-2 e que é o terceiro ano seguido que tá muito bem brigando pela divisão ali. Eu acho que tem que olhar pra isso também. Mas pela expectativa que a gente tinha no início da temporada, e eu cravei aqui que o Packers seria o campeão da divisão, mas eu acho que hoje o time mais de verdade da divisão é o Lions, tá? Porque esse Packers não tá me empolgando nem um pouquinho. O ataque do Packers é tenebroso. Uma nojeira, como diz o filósofo Bochinha. Mas, exatamente, esse ataque dos Packers é pra ser um ataque dinâmico, versátil, cheio de opções. É um ataque muito simplificado e por vezes previsível. E tu tem jogadores pra fazer muita coisa. E daí o Jordan Love não tá sendo aproveitado, acho que da melhor maneira. E pra mim o time mais de verdade dessa divisão se chama Chicago Bears. É o time mais de verdade no mas momento. Que tomou um balaio do Lions? Era outro momento da temporada. A gente tá falando de muito passado. O time mudou, o time se encontrou. E pra mim, esse time do Bears é bem legal de assistir. O ataque dinâmico, Ben Johnson mostrando por que fez sucesso e faz falta nesse ataque dos Lions. Que esse ataque dos Lions é corajoso e tudo mais. Essa cultura é maravilhosa, mas até que ponto é maravilhosa? Até chegar uma quarta descida que tu não precisaria arriscar e perder chance de pontuar, tu não pode ter só coragem, tu tem que ter inteligência. E o Lions já perdeu o jogo assim, já perdeu o final de conferência assim. Já ganhou o jogo assim também. Já ganhou, mas jogo importante, jogo que valia, pra mim é isso. Chegar numa final de conferência que tem capacidade de chegar, mas tu jogar com essa coragem e não com inteligência, tu não vai ser campeão. E pra mim é o que falta pro Lions. O Lions precisa jogar com mais inteligência do que com coragem. Coragem já tá lá. O time já é corajoso. Chega a quarta descida, tem que ir às vezes. Lindo de ver. Mas daí chega um momento que precisa jogar com inteligência. Às vezes tu tem que jogar pra fazer um field goal. E o Lions não faz isso. Tem que fazer em algum momento. E tem muito treinador que tá indo nessa onda. Cara, chuta um field goal, não precisa arriscar os 2 pontos, chuta o extra point. Tu não precisa fazer os 2 pontos imediatamente. O próprio Bucks fez isso nessa partida aí, em um momento que não precisava fazer isso. Cara, exato, tudo bem, tu tá jogando em Detroit, tu tem que somar mais pontos. Mas é uma posse às vezes. Exatamente, uma posse, tu tem uma posse, tu tem que trabalhar, tu confia na tua defesa. Então é isso que me preocupa alguns times. Tem time que falta coragem e tem time que sobra. O meio termo parece que não existe na NFL. Então, eu acho que quem encontrar isso melhor, e quem faz isso muito bem? Os Chiefs. Os Chiefs conseguem equilibrar isso. E o Eagles também.
O Eagles... Depende das chamadas do ataque, né? Depende muito. Mas- Quando quer só correr com a bola, Mas tu tem viu, que soltar o são, braço. são os exemplos que ganharam nos últimos anos, né? Então, falta também... Tu quer ser o diferentão nem sempre consegue fazer as coisas. Mas, dito isso, o Lions venceu e venceu bem. Vamos ver se o Ravens vai voltar... Cara, Pô, a gente não falou do Odete, né? no A Odete outro- tá É viva. verdade. Tá É verdade. viva? A Odete Reutemann está viva. Será que Baltimore Ravens está vivo? Gostou do fim da novela, já? Não. Uma porcaria, né? É Muito isso. mal feito. É isso. eu acompanhei só pelas redes sociais, eu achei que eu tava vendo novela de outros canais. É isso. Então, essa é a minha crítica. Dito isso, o Ravens volta da bye week com o Lamar Jackson jogando? Não treinou ainda. Treinou hoje. Ele Treinou treinou, hoje. Schefter deu. ele treinou hoje, ele vai ter que jogar. Que missão que esse cidadão tem, né? Ele cara? tem a missão de retomar um time que tá 1-5. Um 5. Um Sim. 5. É difícil. É difícil, é muito complicado. E pega um Chicago Bears embalado. Pra mim, isso é uma prova de fogo já. Pros dois lados. Pro Bears, se ganhar desse Ravens, bota mais um ponto assim, estamos na briga. E pro Ravens, se ganhar desse Bears embalado, dá pra sonhar, né? Mas tu acredita, Jana? Tu que é a fã número 1 desse catado do Baltimore Ravens? Não é um catado, pô, mais respeito. Em elenco, é um dos melhores Eu só falei elencos da catado, não NFL. falei de lixo. Ah, tá. Mas dito isso, eu fui no Bears, tá? Meu palpite foi no Bears contra esse time do Ravens, porque, cara, é uma missão muito difícil. Embora possível, não descarto assim totalmente, porque a gente já falou. 5 jogos de divisão, Lamar Jackson voltando, com ele esse ataque pelo menos produz, apesar da defesa ser sim um catado de lixo. Mas eu acho que esse time do Bears vai aproveitar muito essas limitações da defesa dos Ravens, que é uma defesa que cede muitos pontos, aí tem potencial de anotar mais de 30 pontos esse time do Bears. Talvez nessa bye week, né, 2 semanas de folga até esse jogo, tenha ajustado alguma coisa, porque nas últimas temporadas havia sido sim uma defesa dominante, mas eu acho que eu não tô acreditando tanto, tá? Eu tô mais com esse ataque do Bears contra essa defesa. Eu tô com a Jana também. Eu vejo um cenário parecido com a temporada em que o Burrow voltou, né? Dependia, um time que dependia bastante do seu quarterback e também tinha problemas de defesa, né? Então eu vejo um cenário parecido, mas eu vejo... eu já não estava tão empolgado com o Lamar jogando. Então, assim, ele voltando, a gente tem que ver em que condição ele vai voltar. Vai voltar com ritmo, vai voltar descontado. O fato é, ele precisa estar em campo para ter uma chance. Porque o Cooper Rush nada é a mesma coisa. Daí não existe nenhum mundo. Então, assim... Cooper Rush jogando NFL. E aí ele volta descontado, precisa sair, aí não existe nenhum cenário. Então, assim, acho que são muitas variáveis pro Ravens contornar contra um time que vem num momento muito bom. Então, assim, eu fui de Bears também. Eu acho que a defesa vai voltar melhor. A bye week eu acho que vai dar pra organizar um pouco a casa. O problema é o ataque, né? Se o ataque vai conseguir... O ataque tem que correr. A defesa dos Bears é forte parando o jogo terrestre. É meio varziana lá na secundária pra jogada de passe. Mas melhorou bastante a defesa dos Bears. E o ataque funcionando, vai ser um jogo equilibrado. Eu não acho que vai ser nenhum passeio de nenhum lado. Mas eu também tô mais confiante nos Bears. O momento é totalmente favorável. Com certeza. Porque o Caleb Williams tá jogando muito bem, o DeAndre Swift tá jogando muito bem, a defesa tá tomando menos pontos, a linha ofensiva tá encaixando. Então daqui a pouco o Ben Johnson vai soltar ainda mais esse playbook. E ele tem um playbook bem variado. Então, eu acho que tu chegou a acreditar nos Ravens? Não? Cara, eu acho que o Ravens foi de Tua Tagovailoa. Foi de Tua Tagovailoa. Acho que já foi isso daí, porque, cara, é muito difícil. Tu tem que ter tu tem que ter um desempenho absurdo nas últimas semanas. E isso cobra conta, sabe? Eu vejo um jogo que eles vão ganhar. New England pode apostar que eles vão vencer. Tá? Eles gostam, né? Eles vão. Mas eu acho que tu tem que ter um desempenho perfeito para te conseguir chegar, pelo menos no lado, cara. E eu acho que esse time hoje não funciona para isso. Perfeito. A gente vai começar a palpitar e tem 2 jogos que a gente vai entrar mais a fundo desta semana 8. Jana, tu tem a classificação do bolão? Vou buscar aqui. A Jana Verstappen? Jana Verstappen, Gostei boa, dessa daí. Não, mas eu tô bem atrás ainda do líder. Não, beleza. Mas o Verstappen tava também. deixaram chegar. Vamos lá. Ouçam o Paddock Gaúcha, Gaúcha. quem gosta de automobilismo também. Isso. Lá no Spotify tem o Paddock Gaúcho, o
primo do Primecast, com P, que às vezes eu me confundo, né, Nicolas? É isso. Adriano de Carvalho, 73 pontos. Janaína Ville, 68. Alex Torrealba, 67. Nicolas Lira, 66. E Marco Souza, 65. A Só briga pelo lanterninha. segundo lugar tá isso. boa. Segue o vice porque o líder disparou. Já dá o prêmio pro Adri, né? Chegou um concorrente à altura O que da é o prêmio? O que é o prêmio? A gente tem que decidir isso, né? O prêmio Os é o outros não teve. prestígio entre os colegas. Ah, ok. Não, a gente pode Então tá pensar. bom, tá a gente bom. pagou ano passado Não. o prêmio? Não A gente tem que pagou. pagar então É. a premiação. Retroativo. É retroativo, é verdade. Deixa chegar a final de novembro, que daí tá melhor. 13º. Isso, Ó. isso. Então tá, vamos começar a semana 8, os palpites. Começa nesta quinta com Chargers versus Vikings, jogo importantíssimo para as duas franquias, um belo Thursday Night Football. Adri, quem tu palpitou? Jogo difícil, eu tava falando com o Nico antes da gente vir pra cá. Tem perspectiva de jogar o J.J. McCarthy, né? De não ser o Carson Tu Wentz. palpitou isso? E eu palpitei o Vikings, por quê? Porque o Chargers tá com a linha ofensiva demolida. Eu não tô vendo uma perspectiva do Chargers, assim, de ter consistência, sabe? E até semana passada a gente falou, ó, que time que ia abrir espaço pro Chiefs entrar no playoffs. E eu tô achando que é esse Chargers. Dito isso, vamos de Vikings. E tu, Nicolas Lira? Justin Herbert vai estar lá em Santa Clara no Super Bowl e eu vou estar duvidando dele ainda. Nossa! Eu vou de Vikings também. Eu não consigo, esse time não me agrada de nenhuma forma. O Vikings? Não, o Chargers. Ah, tá. O Chargers, coitados, né? A Eu- defesa exato. esfarelada, a linha ofensiva, Não consegue correr com a bola. Eu vou de Não tem o Vikings. Marion Hampton também, né? Eles estão sem o Dobbins e o Omar Hampton, né? Daí fica complicado. É um time que daqui a pouco pode trocar pro running back, tá? Tipo um Bruce Hall da vida, não duvido. Pode ser, tá? uma boa. Necessitam. Né? E tu, Jana? Dito isso, eu fui de Chargers. Eu também Porque eu fui. resolvi acreditar em Justin Herbert. Eu também Ó. fui. Eu acho esse time do Vikings ruim. Ainda mais com o J.J. McCarthy. O Carson Wentz dá entretenimento, mas o J.J. McCarthy nem isso dá. Ele é entediante. É o quarterback entediante. Vamos, aquela virada que ele É. teve, cara. Sim, depois machucou, não jogou mais, Ah, perdeu. não, mas aí é físico. Não, aquilo ali pra mim foi um delírio coletivo. No domingo, não temos jogos na Europa, mas temos jogos nos Estados Unidos. Falcons e Dolphins. Carinha de Dolphins fazendo crime? Cara, eu não apostei nisso, mas não seria um absurdo. O Falcons gosta, né? É. Mas dito isso, acho que todo mundo foi de Falcons, né? Mais uma semana eu me pergunto o que Mike Daniel tá fazendo lá e não tá chamando o ataque do 49ers. Ele poderia, né? Ele vai, só cuida. Ou do Packers. Ah, É uma boa também o lá Packers. fora. Pô, seria uma dupla bem interessante, né? Ravens e Bears. Acho que todo mundo foi de Bears, né? Bears. O Marcos Souza... Não Deus mandou tá- os palpites dele. Canalha Marcos Souza. Se tu tá nos ouvindo, eu acho que não. Mas tu é um canalha. Bengals e Jets. 0-8 pro Jets, né? Sim. Sim. O Bengals é pra ganhar, né? Esse jogo tem que ganhar. Ganharam dos Steelers, não vão ganhar dos Jets. Panthers e Bills. Bills voltando de folga. É pra criar vergonha na cara É. agora, né? É. Não, o Bills precisa vencer esse jogo. Precisam. Texans e 49ers. Bom jogo. Nicolas Lira. Christian McCaffrey vai resolver de novo. Perfeito. Janaína Vini. Niners. Mac Jones vai destruir. Destruir quem? É sempre uma dúvida, É né? boa. Então, aquela confiança toda, a camisa, cadê? Novo eu- titular. Eu tenho que entrar na brincadeira de vocês, né? Vocês são os desconfiados. Já queimou a camisa ou ainda não? Não, tá lá ainda. Tá lá com um novo nome ainda. 49ers também. É isso. Eu tenho que acreditar Confiança. no meu time. É. Mas tem uma carinha de paçocada isso aqui. Patriots e Browns, Janaína Vini. O gigante Cleveland de Browns? New England. Ah, Patriots. Patriots? Também. Tá bom. Eu vou de Patriots também. Mas Não é jogo fácil. não é, a defesa é boa. O Quinton Jenkins é o running back novato que melhor tá jogando. Ashton Gent e o Omar Hampton tá machucado. É esse daí, 3 touchdowns, tá correndo muito bem com a bola. O Browns não achou seu quarterback, porque o Dylan Gabriel é bem fraquinho, mas tem uma base ali que, se achar o cara pra passar a bola, tem um time interessante. Eagles e Giants. Vem gracinha de novo de Jackson Dart ou o Eagles... Cara, eu fui É. de Eagles, tá? Mas eu tô achando que o Jalen Hurts e seus amigos lá vão espalhar a farofa lá, cara. Mas eu fui de Eagles, ainda assim eu fui de Eagles. E aí, Adri? Eu vou de Eagles também, porque o Giants, ele encontrou uma consistência nesse jogo contra o Broncos. Mas assim, deixou meio estranho assim, algumas decisões do Jackson Dart no final e
E foi aquele jogo que foi naquela virada absurda. E não sabe acertar extra point também, né? É o que Dois ele tá errados, dizendo. pelo amor de Deus. Eu acho que o Eagles agora com esse momento novo do Jalen Hurts soltando mais o braço, usando melhor a A.J. Brown ali, pode funcionar melhor. Devonta Smith tá jogando Devonta muito Smith bem. também. E aí, Jana? Eagles. Então é só pra garantir, né? É, Saints e Bucks. 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 Pô, a gente tá muito igual. Tá, né? Vou ter que fazer umas loucuras aqui. Cara, tem que ver como vai estar esse ataque dos Bucks, né? Eu fui de Bucks também, mas o Saints é uma carinha também de... Também. Só que a gente não tá... A gente tá muito pezinho no chão. Colts e Titans. Colts. Colts, né? Indiana Jones, né? Tá Não jogando tem muita como. bola. Temos a 5:25 um jogo Aqui que... pode ter uma coisinha diferente. Porque são dois times que estão jogando decentemente, podem sonhar com grande. É o confronto do Velho Oeste. Não. Gostei da pauta da Jana e eu trouxe um confronto do Velho Oeste, o Pocotó contra o Cowboy. E o Broncos vem com moral, né? Pô, essa virada que eles conseguiram contra os Giants, da maneira que foi, o Bo Nix mais coração do que talento, mas tem que saber dosar também algumas coisas. Acho que é aqui que a gente vai divergir um pouco. Adri, quem tu apostou? Eu vou de Broncos, tá? Porque ainda que esse ataque não me empolgue, que é uma chuva de screen, um negócio impressionante, passe curto, ele não consegue soltar braço no perímetro, mas eu acho que contra essa defesa do Cowboys, eu acho que pode dar bom, tá? E por mais que o Dak Prescott esteja jogando bem, ele vai tomar muita pressão, e quando ele toma pressão, ele espalha a farofa. Então, A gente tá falando pouco mal Dito isso, do Broncos. Dak, né? Mas tá jogando bem. Temporada Tá regular, jogando bem. né? não é ele o problema do time. É isso. Não é ele. Eu tô com ele nessa, tá? É perigoso isso. Eu acho que o Broncos joga muito no limite da emoção, né? Isso é um problema às vezes, né, cara? Então, assim, eu vou de Cowboys. Muito convicto? Não, mas vou com Dak Prescott. E tu, Janaína? Eu caí no golpe do Dak Prescott nesse Bah. jogo. Fui de Cowboys. Eu acho que vai ser um confronto interessante no sentido de temos uma excelente defesa do Cowboys contra uma excelente defesa do Broncos contra um excelente ataque do Cowboys. E uma péssima defesa do Cowboys contra um ataque burocrático, para não dizer ruim, do Broncos. Então eu acho que vai ser um duelo interessante. Eu acho que a gente tá elogiando muito essa defesa do Broncos e não tá sendo a mesma coisa da temporada passada, tá? Eu acho que a gente Cedendo tá... ponto, né? Eles estão cedendo muitos pontos, faltando jogadas, assim, de mudar a posse de bola, turnovers, não estão no mesmo nível. Eu acho que a gente ainda tá muito apegado no que eles fizeram na temporada passada. É uma boa defesa? Sim. Sim. Mas eu também tô confiando no Cowboys, porque o Sid Lamb é pra voltar nesse jogo e o Dak Prescott não está espalhando tanto a farofa. Então já me dá uma confiança maior. Mas tudo pode mudar, né? Mas tem um nome nesse Broncos que eu acho que tá melhor que o ano passado, o Nick Bonito. É um cara que tá pressionando Ele está muito mais o bonito quarterback. ou não? Ele está mais bonito. Está mais pressionando o quarterback adversário. Eu acho que tem uma boa chance desse time bater uns 60, 70 sacks, tá? É uma boa. O Jake Bobo está mais bobo lá do Seahawks. Eu vou pular o Sunday Night só pra ser o nosso último assunto, mas o Monday Night Football, um jogo só, eu tô mal acostumado. Eu quero mais jogos na segunda-feira. O horário das 11 da noite é ruim, né? Foi bom, 2h30 da manhã Tá do louco, dormir. não tem como. Vi só o primeiro quarto. Chiefs e Commanders e Cholas. Chiefs. O Commanders tá uma E vergonha. o Commanders também Se caiu. perder esse jogo, já vai virar pauta semana que vem. O que aconteceu com esse O Commanders? Jalen Daniels tá fora do jogo. Tá, então aqui é Chiefs, né? Não tem nem muita discussão. Quem que vai jogar? Marcos Mariota, quarterback. Canhoto. É isso. E o Sunday Night Football é o reencontro em horário nobre do velho. O Aaron Rodgers contra os Packers. Nicolas Lira, teu time tá envolvido nessa. Como é que tá a tua confiança pra essa partida? Lei do ex, né? A gente pode ter o nosso querido Aaron Rodgers pode se tornar apenas o quinto quarterback a vencer os 32 times da liga. Ele se juntaria a um grupo muito seleto, né? Brett Favre, Peyton Manning, Drew Brees e Tom Brady. Os únicos 4 caras que conseguiram isso na história da NFL. Então, assim, e é engraçado isso, né? Porque antes de começar a temporada, especialmente pelo que aconteceu na temporada passada, a gente elogiou muito a defesa do Pittsburgh Steelers, que era o que levava esse time, e a gente tinha um pé atrás justamente com o Aaron Rodgers, e ele tá ao contrário, né? Tá ao contrário, a gente tá vivendo no mundo invertido, Alex Torrealba. É ruim isso, né? Porque, assim, desde o início de setembro, tá? Em apenas 2 jogos, o Steelers cedeu menos de 21 pontos. Contra os Patriots, 14, e contra os Browns, 9.
Aí ganhou esses jogos, mas contra Jets cedeu 32, ganhou o jogo, mas sofreu. Contra os Seahawks 31, perdeu o jogo. Contra os Vikings 21, mas ganhou o jogo. E aí contra os Bengals 33 e perdeu o jogo. Então assim, precisa que essa defesa jogue melhor. Acho que isso vai acontecer e acho que isso vai ser o fiel da balança, justamente por uma questão que a gente falou aqui. O ataque dos Packers ele tem sido mais burocrático, não estou gostando. Parecia no início da temporada que esse ataque se entregaria um pouco mais, mas não está me agradando. Então assim, acho que a defesa vai aparecer e acho que o Aaron Rodgers vai jogar bem. Então assim, é nisso que eu estou me apegando para que seja um jogo... Não digo tranquilo, porque né, é um jogo que tem muitos elementos, né? O Aaron Rodgers voltando a encontrar os Packers pela primeira vez, a gente lembra, isso não aconteceu quando ele estava nos Jets, foi uma temporada fora, que ele jogou só um snap, e a outra temporada não teve o confronto. Então, assim, muitos elementos, mas a defesa vai ser um fator determinante. A defesa foi muito frouxa contra os Bengals, permitiu muitos passes, a secundária não jogou bem, então, assim... vai precisar jogar numa rotação um pouco mais. O time deu uma posse de bola no final do jogo para o Joe Flacco conseguiu ganhar o jogo, então assim, vai passar pela defesa esse jogo do Steelers. Acho que o Aaron Rodgers tem feito um bom trabalho. Dito isso, é teu palpite Steelers? Sim. Perfeito. Eu gostei da tua tese, hein? Eu acho que tu ilustrou tudo que a gente precisava aqui. Então tá. Muito obrigado. Tu é um craque. Estamos aqui para isso. Janaína Ville, qual é teu palpite nesse jogo? Steelers também. Steelers? É o típico jogo que o Aaron Rodgers vai destruir, cara. Eu tô curioso pra ver como é que ele vai funcionar a sua pressão, tá? Porque o Micah Parsons promete dificultar a vida dele, assim. Mas dito isso, legal de ver, é bom, né? Bom duelo. Não, é um bom jogo, um bom Sunday Night escolhido. É o melhor jogo da rodada, né? Melhor. O que eu tô um pouco mantendo essa questão do Nicholas é a secundária dos Steelers, assim. Eu acho que tem Joey Porter, o próprio Jalen Ramsey não tão a mesma coisa, assim. É um fator de preocupação, tá? Mas eu acho que é um time mais pronto pra vencer os Steelers. Perfeito. Eu também fui de Steelers. Convencia mesmo. Não, eu já fui antes. Não convenceu ninguém. Mas esse dado da defesa é bem preocupante, tá? 3 jogos cedendo mais de 30 pontos. Uma defesa que ano passado não cedia 20, né? Exato, a média era menos de 20 por partida. E aquela Hail Mary que quase deu certo, né? Foi coisa Aquilo ali linda, foi cara. cinema. Bah, pena que não rolou, né? Prepare-se para o novo Honda HR-V 2026, chegou na Kaizen RS com tudo, alto desempenho, segurança completa e a durabilidade que só um Honda tem. Faça o test drive e descubra por que o HR-V é o SUV mais premiado da categoria. Quem dirige um HR-V não volta atrás. Só na Kaizen RS, desacelere, seu bem maior é a vida. Honda Kaizen RS que patrocina nosso craque da semana. Os candidatos... CMC, Christian McCaffrey, Drake May, Ja'Marr Chase e o Jahmyr Gibbs. Teu voto, Janaína Ville, vai em quem? Cara, eu vou no Drake May, tá? Porque ele já devia ter aparecido nas 3 últimas semanas e não apareceu. Clubista. Então, por isso, vou votar nele. Clubista. É um voto retroativo também. Então, tu vai ser clubista também? Janaína Ville me representa. Só isso que eu tenho pra dizer. Então tá bom. Cara, eu queria muito votar no Jahmyr Gibbs, mas eu vou de Christian McCaffrey. Ele carregou o San Francisco 49ers e vai seguir carregando. Nicolas Vera é o cara que mais entende aqui nesse programa. Porque Christian McCaffrey já foi... Ele acabou aquele jogo, ele já era o craque da rodada. Não tem jeito. Obrigado a todos que votaram, obrigado a todos que participaram conosco. E obrigado, Janaína Ville. Valeu, até a próxima. É. Obrigado, Nicolas Vera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Adri. Aquele abraço. A gente vai tentar voltar mais vezes com NFL e também a NBA, né? A temporada começou, então tentaremos estar de volta com Lucas Katsurayama, Beto Funk, Manu Ramos, grande elenco. Porque começou. Muito bom. Muito bom. E muito obrigado também ao Guilherme Medeiros na nossa técnica aqui das lives. E obrigado a todos que acompanharam. Voltamos na próxima semana com mais um Primecast.